E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Honda HR-V. Esse aqui na versão EXL, que é a versão de melhor custo-benefício. É bem recheado de equipamentos, bem tecnológico e agora com esse visual 100% renovado, a gente tem ele como uma ótima opção de SUV no mercado. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. O Honda HR-V ele foi renovado por completo. Como vocês estão vendo, o visual é completamente novo. Não é um facelift, nem uma restilização do modelo passado. É realmente um modelo totalmente novo. A gente tem aqui faróis 100% em LED, com a seta, DRL, farol alto, farol baixo em LED. E aqui embaixo também uma luz de posição auxiliar, além desse visual que fica um pouco mais atual, né, comparado aos produtos lá no exterior da Honda. A gente tem essa grade aqui no plástico e que ela não tem um acabamento em volta, né, ela praticamente é como se ela estivesse ligada direto ao próprio para-choque do carro. E eu acho bem bonita, uma solução bem interessante e é diferente de ver nos carros. Eu gostei bastante. Essa cor também é bem bonita, né, então dá um visual mais bacana ainda para o carro. Lembrando que o HR-V não tem opção de teto preto, então o teto é sempre na cor geral do carro. Eu acho que futuramente seria interessante talvez colocar o teto preto no carro como um opcional de fábrica. Lógico que você pode fazer isso se você quiser, em casa. Ou em casa não, né? Mas que eu digo assim, em algum lugar que faz isso, né? Que mexe com isso. Aqui bastante plástico, assim como aqui na frente. Bem característico dos SUVs, inclusive um bom ângulo de entrada. Nesses dias que eu estou andando com o carro não raspei nenhuma vez ainda. Essa roda aqui também é nova, ela é pintada em cinza nessa versão EXL. Ela é uma roda aro 17 com pneu 21560, rodas de liga leve. Aqui do lado também, aquela mesma receita dos SUVs, plástico e mais plástico em volta da caixa de roda. Aqui a gente tem um retrovisor bem grandão com repetidor de seta e que também rebate automaticamente quando a gente tranca aqui pela chave presencial. Como vocês podem ver, o vidro não sobe automaticamente, então se você desejar subir o vidro, basta você manter apertado na própria chave. Chave que inclusive tem aqui o acionamento do porta-malas também. Então assim você consegue trancar. Você aperta uma vez e segura a segunda. Não é só apertar simplesmente ou manter pressionado. Alguns carros têm uns detalhes diferentes, né? Tem uns truques. Para abrir, mesma coisa. Então basta apertar uma vez e manter pressionado a segunda que ele vai abrir. Algo bem interessante do novo HR-V é que em todas as versões a Honda oferece o Honda Sensing, que é esta câmerazinha que fica ali em cima junto com o retrovisor, que é basicamente as câmeras e os radares da condução autônoma, do sistema de condução semi-autônoma do carro, e que funciona muito bem. Então ele tem sistema de prevenção de colisão, ele também freia automaticamente caso ele detecte que você vai realmente colidir com o carro, ele também te segura na faixa perfeitamente. E além de outros detalhes e avisos sonoros que a gente vai vendo ao longo do vídeo. Agora, a gente tem a parte mais polêmica do novo HR-V. Isso porque antes o HR-V ele era oferecido com motor 1.8 aspirado que rendia até 140 cavalos. E também, com motor 1.5 turbo na versão Touring. Aqui a gente também tem a versão com motor 1.5 na versão Touring, né, aquele motor turbo bem interessante. Porém agora a gente tira de cena o motor, cadê? Aqui. A gente tira de cena o motor 1.8 aspirado, dando lugar ao novo 1.5 aspirado que a gente já encontra lá no City. Ou seja, de 140 cavalos a gente caiu para 126. O que em números realmente é bem menos, mas na prática esse motor aqui ele vai bem. São 126 cavalos e até 15,8 kgfm de torque, levando esse carro aqui de 0 a 100 em 11,8 segundos. O outro levava em 11,2. Tudo bem, o 0 a 100 não é exatamente o que mais importa, até porque você não vai ficar fazendo 0 a 100 quando comprar um carro desse. Ele não é um carro de cunho esportivo, né? Então a gente tem que verificar como ele funciona em cada trecho do seu uso. Então,
se você anda mais em rodovia ou se você anda mais na cidade, em trechos mais fluidos ou menos fluidos, se isso faria alguma diferença para você. No meu uso, ele está indo muito bem. Lógico que o turbo vai andar mais. É óbvio que o desempenho vai ser muito mais interessante. Esse carro aqui não é um carro que anda bem, ele não é um carro esportivo, ele não é um carro tão emocionante na condução em relação ao motor, mas é mais do que o suficiente para você que anda no dia a dia e vai fazer as coisas normais, trabalho, buscar seu filho na escola, não simplesmente para a faculdade, caso você ainda esteja na faculdade. Então, assim, é um motor suficiente. E também agora bem mais econômico, né? Ele faz 8,8 no etanol na cidade, mais de 12 km por litro, 12,7 na cidade com gasolina. Na estrada você consegue fazer para lá de 16 km por litro na gasolina. No etanol eu não fiz o teste, mas eu chuto que você consiga fazer tranquilamente ali uns 13. Então é um carro bem econômico. A gente tem aqui a manta acústica. Eu sinto que nesse carro aqui os ruídos são menores do que lá no City. Então a gente vê uma evolução interessante, não só em relação a tempo, porque esse aqui foi lançado depois, mas também porque é um produto superior ao City, teoricamente, né? O HR-V, ele nada mais é, na verdade, mesmo, do que o SUV do City, né? Sempre foi, categoricamente falando assim. Agora, por exemplo, como o CR-V estaria, entre aspas, como um SUV do Civic. Agora a gente tem um novo Civic aqui no Brasil e a gente vai ganhar um novo modelo, o ZR-V. Esse sim vai ser, entre aspas, o SUV do Civic. Não é que é exatamente isso, mas em comparação de categorias. Então esse aqui, como é um compacto, ele está para o City. Por isso que a gente tem a missão motorização e alguns itens que compartilham entre si. E a gente vai ver lá dentro daqui a pouquinho. Agora eu quero te mostrar algumas coisinhas lá na traseira. Vem cá. Na traseira o design é totalmente novo também. A gente tem aqui uma faixa de LED que interliga as duas lanternas aqui no logo da Honda. Eu acho bem bonito. Lanterna quase toda em LED, então luz de posição em LED, luz de freio também em LED, porém a luz de seta e a luz de ré não são em LEDs. Poderia ter posto a de LED, a de seta também em LED, né? Usa bastante. Aqui o logo novo HRV. Aqui a gente não tem nenhuma nomenclatura de versão, como é de costume da Honda. A única coisa é que na versão Turbo, que é a versão Touring, é mais top, a gente tem escrito aqui Turbo. Aqui sensor de estacionamento, câmera de ré e aqui também, como sempre, bastante plástico. A iluminação da placa é em LED, algo bem interessante. E a gente tem esse limpador bem grandão aqui, inclusive aqui também temos easter eggs, igual algumas marcas aí que você já viu e já conhece. Gostei bastante desse limpador aqui, ele limpa bastante, então dá pra ver bem, em comparação aos novos SUVs um pouco encupesados, que até levemente encupesado, né? Ele tem um caimento bem prominente assim, acho bem bonito, né? Os sedãs também não tem esse limpador e isso faz bastante falta. Agora a polêmica tá aqui, né? A gente saiu de um porta-malas na geração anterior de 437 litros para 354. Ou seja, é um bom porta-malas, porém bem menor. Mas assim, a gente sempre faz essa conta em litragem, e eu não tô querendo puxar saco pra marca não, mas na prática mesmo, o que importa pra você, entendeu? Então, às vezes vale mais a pena o porta-mala ser menor, mas ter soluções mais interessantes, como eu vou mostrar daqui a pouco, ou dependendo da forma que você organiza. Organizando bem, cabe muita coisa aqui, dá para viajar, dá para usar porta-malas com tranquilidade. Até porque a maioria das pessoas, na maioria dos carros de hoje em dia, usam um porta-mala menor do que esse aqui. Então, disso para cima é excelente, disso para baixo, talvez não. A gente tem o Cactus, por exemplo, que é um compacto mesmo, né? Ele é menor do que esse aqui e tem um porta-malas de 320 litros. Lá faz muito mais falta do que aqui, né? O Peugeot, por exemplo, 2008, ele tem um porta-malas de 355 litros, que é praticamente igual a esse aqui. Então assim, não é um porta-malas grande de um SUV igual o Creta, igual o T-Cross, igual os outros que passam dos 400 litros. Realmente os outros são maiores. Só que aqui a gente tem soluções bem inteligentes, não só no porta-malas, mas ali dentro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas, no geral, o que eu quero dizer é que cabe bastante coisa aqui. Vou estar ilustrando aí no vídeo, vocês estão vendo uma foto de uma compra feita, uma compra grande,
coube tudo tranquilamente, daria para colocar até o dobro, para ser sincero. Então cabe bastante coisa. Tem iluminação em LED, bem interessante. Aqui na lateral a gente tem esse tampão que a gente tira e vê ali o macaco, então ele fica mais do que bem protegido e guardado, não fica solto aqui ou amarrado de qualquer jeito. E aqui embaixo a gente tem um step que não é do tipo temporário. Sim, teoricamente é, só que ele é um pneu grandão, né? Um pneu 145/90 aro 16. Não é exatamente o aro lá de fora, mas não é aquele pneu do mais fininho de todos, sabe? Que fica até esquisito no carro, deixa o carro magrinho. Não é desse tipo não. Então, ponto positivo aqui para a Honda. Aqui para fechar, lembrando que a gente não tem abertura nem fechamento elétrico, claro, mas é um porta-malas interessante. Agora, bora lá para dentro que eu quero te mostrar um detalhe bem interessante do carro. A única coisa que é igual ao HR-V anterior é isso aqui. A porta de trás não abre aqui pela maçaneta do tipo mais convencional, e sim aqui na coluna, o que eu acho bem interessante. O acabamento cai um pouco, então antes aqui era tudo macio, agora é plástico, mas pelo menos a gente tem um corinho nessa região aqui, né? Um prateadinho também para dar uma requintada, maçaneta prateada também. Couro aqui onde você apoia o braço, não tem parafuso aparecendo, e o vidro elétrico um toque. Interessante que a gente também tem um porta-copos aqui atrás, então solução que lembra um pouco ali a tomada pela Toyota no Corolla Cross. Uma das coisas mais inteligentes desse carro, assim como o Seat, é o banco do tipo Magic Seat, Seat de assento, não de cidade, na qual basta você puxar essa alavanca aqui, ó, e o banco ele levanta. Dessa forma você trava ele aqui em cima e olha só o espaço que você ganha aqui na fileira de trás. Sério, gente, isso é muito inteligente e fica muito grande. Vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Então, abrindo aqui, ó, basta puxar aqui embaixo. Cadê? Aqui essa alavanca. Então, puxou, levantou, abaixou aqui, prendeu. Pronto. Olhem esse espaço. Olha, eu vou entrar aqui, ó, para vocês verem. Eu tô aqui dentro do carro. Eu tô quase de pé. Então, assim, é um espaço realmente muito grande. Então dá para você levar mala, dá para você levar caixas grandes, né? Talvez não é uma mudança não tão grande assim, né? Mas numa mudança média, pequena aí, talvez um vaso, um produto, enfim, você consegue levar uma infinidade de coisas aqui, que realmente é muito grande. E, claro, a modularidade também é muito boa, porque você consegue ainda levar um passageiro aqui, caso você queira abaixar aqueles, ou levantar só esse e usar 2 assentos ou 1,5 assento, como eu costumo dizer, porque dá pra ver que aqui não é o lugar mais confortável para uma pessoa sentar. Então dá, lógico, né? Tem inclusive o cinto aqui do meio, mas é mais pensado para 4 pessoas, como a maioria dos carros. Bem legal, né? Mas não é só isso. Além disso, você consegue deitar o banco completamente. Então aqui você vê que tem esse tampão e olha só, ele fica praticamente plano. É realmente muito interessante. Então, vendo aqui pelo outro lado, fecha aqui, puxa aqui, quer dizer, né? E olha só isso. Olha esse espaço. Tudo bem, são 355 litros quase de porta-malas. Não é muita coisa. Mas seu carro faz isso? Não, né? Desse jeito assim, não. Ah, Bruno, mas meu carro rebate também. Sim, é lógico, a maioria dos carros rebate. Todo carro rebate, eu acho. Mas assim, desse jeito, tão bom desse jeito, tenho certeza que não. E também ele não vai levantar essa parte aqui para você levar bastante coisa. Além disso, olha o conforto que eu tô aqui atrás. O banco da frente está ajustado para mim. Eu tô simplesmente com a perna esticada. Tem, sei lá, uns 3 palmos de distância até aqui na frente. Lembrando que, olha que inteligente também, a gente tem um espacinho pequeno aqui no porta-revistas, separado da parte maior. Então aqui você pode pôr, por exemplo, algumas moedas,
ou até mesmo o seu celular. Fica encaixadinho aqui certinho, enquanto você carrega usando alguma dessas tomadas USB, inclusive são duas, então 2 pessoas aqui atrás podem carregar. Também um espaço que você pode deixar também, claro, o seu celular ou qualquer seja o objeto eletrônico que você esteja carregando. Saída de ar-condicionado, detalhezinho cromadinho, bem interessante. Porta-revistas também, claro, dos 2 lados. Eu me sinto muito bem aqui, é um banco muito confortável, ele apoia bem aqui na lombar. Aqui é plástico, em carros, né, mais luxuosos aqui provavelmente também seria de couro. Aqui alças PQP para todo mundo, com o porta-cabides aqui dos 2 lados. Tem iluminação aqui também, olha só, em LED. E aqui o cinto, que é desse sistema péssimo, eu não gosto desse sistema, eu gosto quando já é direto aqui. Não tem que ficar puxando o teto, tem que encaixar um, tem que encaixar outro, não gosto disso não. Aqui o porta-copos de apoio de braço, que é daquele tipo que, né, fica assim, ele não segura numa posição mais alta, ele simplesmente cai. Que já ajuda, né? Bem legal, 2 porta-copos. Meu, o espaço aqui é absurdo, vocês não têm ideia, é muito grande, assim, é de longe o melhor espaço interno entre os SUVs, pelo menos entre os que eu já testei, como Creta, como Captur, como Renegade, aqui o HR-V, de cabeça agora não estou lembrando de outros, mas com certeza tem outros aí para pôr na lista. 2008, né, carros são concorrentes. Enfim, aqui na frente, se você não achar isso aqui bonito, meu amigo, bom, gosto é gosto, né, mas poxa, o que é bonito pra você? Lindão, né? Enfim, aqui sim o acabamento fica bem interessante. Aqui em cima, toda essa região aqui, todo o material soft touch. Aqui também tudo em couro. Aqui prateadinho. Aqui também tudo em couro. Não tem parafuso aparecendo. Os 4 vidros elétricos, trava-destrava do carro, trava do vidro. Aqui também rebatimento e ajuste do retrovisor elétrico. Ajuste da altura do facho do farol. Sensor de estacionamento, desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui você ativa e desativa também os assistentes do Honda Sensing. Aqui couro, toda essa parte aqui do painel também é em couro, não é macia igual era antes, mas é em couro, né? Então é duro, mas você passa a unha assim, ó, você passa a mão, você sente que é um material revestido em couro. Aqui em cima não, aqui é tudo plástico, então aqui eles decaíram bastante, porque também era macio, agora não, plasticão. Mas é um plástico bom ao menos. O que eu acho imperdoável em 2023 a gente colocar esse tubão aqui igual era o Corolla bem antigamente, e eles consertaram, né? Isso aqui eu acho que logo logo eles consertam. O que eu falei pra vocês que a gente tem de herança do City aqui é a multimídia, exatamente a mesma multimídia do City, sem pôr nem tirar. Aqui o acabamento também segue muito bom, ó. Tudo acolchoado, aqui sim é bem macio, acho que dá pra ver meu dedo talvez afundando. Com prateadinho, um console alto, bem bonito, com 2 saídas USB, tem espaço para o celular aqui em cima, tem espaço para o celular aqui embaixo. O que eu acho que faltou, tapetinho emborrachado, que aqui é de plástico, que também é plástico. E pô, poderia ter um carregador por indução, né? Um HB20 já tem, esse aqui não tem, tudo bem, o HB20 tem a versão top. Esse aqui não é a versão top, mas ele custa mais de 150 mil reais, então eu acho que seria bem interessante. Aqui tudo black piano, manopla também a mesma lá do City, revestida em couro, ar-condicionado digital, só uma zona, mas é digital com função alto. Aqui também tem o botão Econ, aqui tem um assistente de descida, né, o Downhill Assistant, algo que você encontra só em carros mais caros ou mais off-road, bem interessante. Aqui também o freio de estacionamento é no botão, e a gente tem Auto Hold, ou Brake Hold como a Honda chama, que é aquela função na qual quando você ativa e você para no sinal ou algo do tipo, que você freia o carro, você pode soltar do freio, o carro vai continuar freado, ele não vai precisar com que você mantenha o pé pressionado no freio ali. Isso ajuda no trânsito a não cansar tanto. Aqui, porta-copos sem nenhuma borrachinha também. Poxa vida, podia ter posto uma borrachinha, para não ficar isso aqui, ó. Entendeu? Primeiro, com o tempo isso vai acabar riscando, né? Mesmo que sem querer. E fora que fica fazendo barulho, né? Mas pelo menos tem esses ganchinhos aqui que adaptam na garrafa. O porta-copo não é tão grande assim, viu? Aqui tem mais um espacinho. Ixi, minhas tralhas estão aqui. Aqui sim a gente tem um tapetinho emborrachado.
aqui ele não fica fazendo barulho. E você vê que cabe bastante coisa aqui, né? Então, álcool só, balinha, álcool gel, bem interessante. E aqui, revestido em couro, bem macio, ó, como vocês estão vendo aí, ó, bem macio. Inclusive é legal porque quando você levanta, ele mantém a altura que você levantou. Então você vai pegar um negócio, você não precisa pegar e ficar brigando com isso aqui, querendo cair ou descer. Não, você levanta na altura aqui e consegue mexer. Bem legal. Bancos, não precisa nem falar que são em couro. Tem um detalhezinho aqui, ó, vocês estão vendo? Então ele tem um perfurado, mas ele tem umas listras entre o perfurado, bem bonito. Banco extremamente confortável, realmente muito bom. Então a gente também tem mais umas faixinhas prateadas, o ar-condicionado aqui, né, nessa parte de cima. O sistema de som do carro é muito bom. A gente também tem aqui o espelho fotocrômico. Aqui a luz é de LED. Aqui a gente também tem espelhinho com iluminação, porém aparentemente não é em LED, ou se for LED é um LED com uma cor, não é LED, é com cor amarela, né? Às vezes eles fazem isso, uma cor mais amarelada, mas é em LED também. Alça PQP para todo mundo, olha que legal. Aqui também tem bastante airbag no carro, então é um carro com certeza bem seguro. Aqui também tem porta-copo, tem mais um espacinho pequenininho, tem mais um espacinho aqui. E olha só o lugar ruim que colocaram para você abrir o bocal de combustível. Você tem que se esticar até aqui embaixo para poder abrir. Isso para um idoso não é legal não. E aqui para abrir o capô. Abrir o capô, beleza, você quase não vai abrir nunca, né? Mas o bocal de combustível você vai abrir sempre. Você regula a intensidade do brilho do cluster por aqui e da multimídia por aqui. Lembrando que você tem que ajustar manualmente, isso também é uma mancada. Aqui, botão de liga e desliga, legal, quando você pisa no freio, ele acende. Tá, apagou, pisei no freio, acendeu, bem legal. Cluster, a gente tem um cluster parcialmente digital e parcialmente analógico, é foco totalmente analógico, mas não, a gente tem um computador de bordo ali no meio que é digital e que já ajuda bastante. Mas, lógico, a gente não tem aquela função igual lá no City, mesmo que na versão XL seja metade aqui digital. Tentar fazer assim para não bater muito reflexo, por mais que seja difícil. Então a gente tem aí embaixo aqui o mostrador de qual posição do câmbio você tá. Tem do lado esquerdo aqui, né, o tacômetro. Tem aqui do lado direito o velocímetro, marcador de combustível e algumas funções. Está difícil aqui, hein? E algumas funções que você mexe por aqui no volante. Então a gente tem aqui alcance, consumo médio. Eita, aqui vai ser difícil mostrar para vocês isso aqui. Aqui, ó. Então, trip A, trip B. Esse consumo aqui é porque eu peguei trânsito com o ar ligado e também agora eu liguei um pouquinho o carro outra hora aqui na hora da gravação. Então a gente tem algumas outras informações do carro. Então, velocidade média aqui, telefone, multimídia. Então, navegação, quando estiver conectado no CarPlay, ele vai aparecer aqui no painel também. Aqui o ajuste dos cintos, aqui os ajustes do Honda Sensing e aqui algumas configurações do carro, como vocês estão vendo. É bem completinho, mas é bem pequeno, né? Não é igual nas outras versões mais caras, que é toda essa parte aqui digital. Mas já é legal, já quebra o galho. Aqui são as funções do ACC e do piloto automático. Então a gente tem ACC, tem piloto automático adaptativo e funciona muito bem neste caso aqui. Bem legal, né? Gostei bastante do carro. Aqui são os ajustes do ar-condicionado, bem fáceis de usar. Aqui embaixo também tem uma tomadinha 12 volts. Gostei bastante. Multimídia é também o calcanhar de Aquiles do carro, né? O carro é tão bom, mas uma multimídia mais ou menos. Não é ruim, longe de ser ruim. Ela é boa, mas é simplesmente boa. A gente não tem muita função. Ela é rápida, pelo menos, ó. Ela é bem ligeira, bem esperta. E os toques são bons. Só que assim, o design dela, o tamanho dela e, né, o jeitinho assim não é igual a alguns outros carros que são melhores, alguns outros concorrentes. Então vocês estão vendo aqui como que funciona a questão do brilho. Então você consegue abaixar por aqui ou desligar a tela, né? Tem aqui o botão de voltar, botão de volume, liga e desliga. Enfim, vários ajustes aqui para você mexer. Isso aqui eu espero que eles consertem em breve, deixa a tela flutuante.
O ideal é que trocassem essa multimídia, porque ela não é muito legal não. Aqui a gente tem o sensor de chuva também, tem o limpador de para-brisa e aqui o farol automático, com a função do farol alto automática também, se eu não estou enganado. Aqui a gente também tem aquela câmera para quando dá a seta para a direita aparece. Então deu seta para a direita, ele aparece, ou você aperta este botãozinho aqui. Apertou o botãozinho, ele vai aparecer ou desaparecer. Então, para mim, deu seta. Pô, vou perder a saída do Waze ali. Bom, você aperta o botãozinho, ele sobe e a seta ainda continua. Isso é interessante. Legal, né? Gostei bastante mesmo do carro. E agora eu vou levar vocês para dar uma voltinha, para conhecer um pouquinho mais na prática. Eu sei que outras pessoas tiveram comentários às vezes um pouco divergentes, né, do carro, principalmente em relação ao desempenho, e realmente, né, poderia ser melhor. Mas eu estou falando aqui com vocês como vocês talvez pensariam, né, como vocês, consumidor final, não como entusiasta de carro, como eu, meus colegas que andam bastante de carro toda semana, pensaria, porque é diferente nossa ideia do que talvez da pessoa que já vai comprar mesmo o carro, né? Que talvez não tenha dado em 1/3 dos carros que a gente já andou ao longo do tempo. Então, para um tipo de pessoa normal, do uso normal, do dia a dia, trivial, é mais do que suficiente. Tanto em equipamentos, quanto em porta-mala, quanto em desempenho do motor. Não é ruim não. Claro, tem detalhes que poderiam ser melhor, como todo carro tem um detalhezinho que poderia ser melhor. Tem algumas coisinhas que a gente perdeu, algumas coisas a gente ganhou, só que eu acho que a gente ganhou é muito mais importante do que o que a gente perdeu. Então a gente tem um consumo melhor, a gente tem mais tecnologia, a gente tem um carro mais espaçoso, um carro mais bonito, um carro mais tecnológico, enfim. Então não vai ser o painel duro que vai fazer diferença, o porta-mala um pouco menor que vai fazer toda essa diferença. Eu acho que no geral o carro evoluiu bem, claro, com detalhes que poderiam ser melhor. E isso a gente vai ver quando a gente estiver com a versão Touring 1.5 Turbo. Aí sim. Agora, bora lá daquela voltinha como sempre. E é isso aí, galera, bora lá dar um rolê aqui a bordo do novo HR-V. Esse aqui na versão Touring, nada a ver aqui na Touring. É isso aí, galera, bora lá dar um rolê aqui a bordo do novo HR-V. Esse aqui na versão EXL com motor 1.5 aspirado. E que muita gente meteu o pau, falou que é um carro fraco, é manco, comparado ao Touring, que realmente, né, a gente não pode comparar um motor turbo com um motor aspirado. Só que eu acho que esse carro aqui dá conta para o uso do dia a dia. Vamos contar com um uso normal de uma pessoa, vai pro trabalho, volta do trabalho, vai levar o filho na escola, vai no mercado, tudo. É um carro tranquilo. Para você que faz muita viagem, por exemplo, talvez seja mais interessante uma versão turbo. Isso principalmente em relação a ultrapassagens e a segurança. Na estrada desse carro aqui, aí talvez falte um pouco, né? Se você for pisar um pouco mais fundo, vai subir o giro, vai invadir bastante barulho aqui na cabine, vai andar, mas claro, não tão bem assim quanto uma versão turbo. Claro, vou poder falar melhor disso quando eu testar a versão turbo, e na verdade nem é um vídeo comparando com a versão turbo, mas só dando aquele comentário por cima, porque justamente é o que se fala mais sobre esse carro, né? Sobre a questão do desempenho. Agora, de resto, é um carro que na minha opinião evoluiu bastante. Desevoluiu e voltou para trás em alguns outros quesitos, como por exemplo o acabamento, né? Que aqui em cima antes era tudo macio, agora é plástico. Mas eu acho que isso, perto das outras coisas que melhorou, eu acho que não é o mais importante. A gente ainda tem um acabamento interessante aqui na porta, tem uma qualidade boa até de couro aqui no volante, no banco, enfim. Não é o mais importante de tudo. A posição a guiar é boa, tá melhor. Então o volante ele tem um peso muito ideal. Eu acho que a Honda sempre acertou muito bem em relação a isso de direção. O Civic, por exemplo, o City, são carros agradáveis de dirigir, porque eles são bem dinâmicos. Então não tem aquele volante bobo e também não é tão leve assim ao ponto de acabar ficando um pouco inseguro, como por exemplo alguns carros da Fiat são. Em relação também a consumo, é um consumo excelente. Então você que vai rodar aí na cidade, na gasolina, consegue fazer perto dos 13 km por litro, coisa que praticamente nenhum outro SUV da categoria consegue. O espaço interno é sem comparação praticamente, né? A gente tem aquela solução bem inteligente do Magic Seat,
que é você levantar o banco ou justamente abaixar ele por completo e fica o assoalho quase que reto e rente à altura do porta-mala. O porta-mala diminuiu bastante, né? A gente saiu de 417 litros para 354, é uma diferença considerável, só que nos dias que eu usei o carro e com o que eu levei lá no porta-mala, não senti que é um porta-mala minúsculo. Então assim, depende muito do que você precisa. Diminuiu, mas eu acho que pro dia a dia, para fazer compras, talvez para você ainda também que tem um filho, levar uma cadeirinha ali, é super tranquilo. Lógico, para fazer uma grande viagem, 4, 5 pessoas, não dá para levar muita bagagem. Mas aí depende, se você viaja uma vez por ano ou se você viaja toda semana com mais de 3, 4 pessoas no carro. O que eu acho que realmente é o que faz a diferença no HRV é em relação às tecnologias semi-autônomas. Então eu acho que, por mais que, como eu falei, esse detalhe do acabamento, deu uma piorada, tudo, agora a gente tem uma Honda Sense, então é muito simples também de operar. Então, por exemplo, eu setei aqui, apertei o botão da faixa, ele simplesmente me mantém na faixa perfeitamente. Também tem o ACC, então ele mantém a distância correta do carro da frente, você não precisa acelerar ou frear. Então esse tipo de coisa é muito interessante. Eu acho que isso faz valer a pena, faz você querer talvez gastar mais de 150 mil reais nesse carro aqui. Então, é lógico, é uma questão de segurança, é uma questão de tecnologia, isso é muito mais importante do que um painel fofinho. É lógico que poderia também ser melhor o acabamento, deveria ser melhor o acabamento, pelo menos aqui no painel e lá atrás, né? Lá atrás também era material mais macio, mas no final das contas, o que mais importa é a questão de tecnologia, a questão de segurança. E nisso esse carro ele vai muito bem, né? Tem essas câmeras aqui que ajudam a tirar o ponto cego, ele tem um sistema de frenagem autônoma, a multimídia ela é ok, não é boa nem ruim, ela funciona. Então você tem ali os ajustes do Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Como está funcionando aqui agora, mas eu acho que poderia ser maior, poderia não ter esse tubo aqui atrás. E também eu acho que esse design parece um pouco o que você pôs depois. Parece aquelas multimídia Pioneer que você compra no Mercado Livre, não parece que é uma de verdade. Mas isso eu já comentei desde o vídeo do City. Não é que é um problema, mas é um detalhe. Se você não se importa, se você vai usar sempre o Apple CarPlay, Android Auto, isso não vai fazer a menor diferença, porque a interface que você vai ter justamente é do Apple CarPlay. Então, no final das contas, os pequenos detalhes desse carro que fazem com que ele talvez não seja o melhor, também não é um grande detalhe, um grande problema, não tira ele, né, entre os melhores. Então eu acho que, por exemplo, um carro que concorreria bem com ele hoje, o que também é muito bom, é o Creta, mas eu sinto ele acima, por exemplo, do que um Volkswagen Nivus, que não é exatamente concorrente tão direto, só que a gente tem que parar para pensar que eles custam praticamente o mesmo preço. Então eu sinto ele como um carro melhor. Além disso, a gente tem algumas outras opções no mercado também de SUV compacto que não chega muito perto, não digo em relação a desempenho, como eu falei, mas em relação à comodidade, ao conforto, ao que você sente ao entrar no carro, ao padrão que você sente ao entrar no carro. Isso eu acho que eles deram uma subida assim, subir um pouquinho o degrau, coisa que sempre foi bom. A HRV sempre foi um dos melhores da categoria, né? Você sempre se sentiu ali num carro um pouquinho mais premium do que ele realmente era. Aqui eu acho que talvez ainda continue um pouco com essa ideia. E eu gostei bastante. Então, se vocês teriam ou não, comentem aí. Também não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais, seguindo aí no rumo da meta dos 5 mil inscritos. E devagar a gente vai indo. Espero que vocês tenham gostado. Espero em breve também poder trazer a versão Touring, que é turbo, né? 1.5 turbo. E aí a gente discute um pouquinho mais a respeito do carro, se vale a pena ou não. Beleza, galera? Fico por aqui, deixo um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.